Meu povo e minhas povas, se aproxegue para mais um vídeo. Vai, pega um café aí, porque o vídeo hoje vai ser demorado um pouquinho. Mas hoje nós temos novidade aqui, ó. 3 baldes, tá? Aqui era 3 baldes, já tem os tecidos ali. Que eu vou fazer, já tá adiantado, ó. Cortei e cortei, já no tamanho que eu quero, para deixar adiantado, certo? Então vai ficar em 3 tamanhos diferentes. Que no caso seria assim, né? Peraí. Assim, ó. Um maior, um menor e um menor, certo? Agora eu vou envolver meu tecido com cimento e vamos trabalhar. Vamos ver o que é que vai sair aqui de artesanato. Os 3 já tá furado, tá? É porque isso aqui, ó, é o fundo que já tá certinho nos buracos pra mim não me perder, gente, na hora da montagem, tá? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou envolver todinho no cimento. Quando secar, eu volto com vocês de novo. Aí vocês já estão perguntando, o que é que você vai fazer aí, Jo? Eu vou fazer 3 vasos para as plantas. Mas vamos ver o resultado final, como que vai ficar, né? É uma ótima ideia da gente estar reciclando, né? Reaproveitando o que é pro lixo e fortalecendo mais ainda, que fica um vaso resistente, ó. Dá para plantar assim? Dá. Mas ó, é um material mole, né? E quando a gente revestir com tecido e cimento, vai ficar mais forte, né? E esse aqui, ó, eu já furei aqui uns buracos ao redor, que é para mim plantar uma planta aqui para sair por esses buracos. Então tá bom, então aguarda aí que daqui a pouco eu volto. Então vamos lá, gente. Aqui já tá, eu coloquei de fundo para baixo, né? Aqui tá furado, agora eu vou começar pelo fundo, né? Isso aqui, essa parte aqui vocês já sabem, que até uma criança sabe fazer isso. Mergulhei o tecido na caldinha só, o cimento com água. Aí vocês perguntam, ah, mas qual a medida para fazer essa calda? Gente, não tem medida certa, tá? É tudo a olho. Porque depende do que você vai fazer, da quantidade que você vai fazer. No meu caso aqui, eu tô fazendo 3 vasos, né? 2 já tá prontinho ali, já com tecido. E agora eu vou fazer o terceiro para vocês verem o passo a passo. Então, ó, coloquei o fundo, né? Aí aqui eu já tô com o outro tecido já mergulhado no cimento. Aí aqui eu venho aqui, ó. Vendo, ó? Já cortei o tecido no tamanho do vaso, para facilitar a minha vida, né? E também porque eu tinha tecido ideal, uma toalha grande, né? Que deu para fazer por completo. Mas se vocês não têm, vocês podem fazer em pedaço, em retalho. O importante é cobrir todo o vaso com tecido, tá? Aí aqui eu passo a mão aqui para dar uma colada um no outro. Aqui eu viro, ó. Virei. Agora vamos acertar a parte de cima. Isso aqui, aí vocês falam assim, mas o que é que a Jo tá aprontando? A Jo vai tentar fazer uns vasos tronco aqui. Com umas casinhas de... É gnônimo que fala? Não sei como é que fala não, gente. Esses nomes difíceis eu já falei pra vocês. Então vamos ver o que é que a gente vai conseguir fazer aqui, tá? Uns vasos tronco, fazer 3. Aí eu preciso comprar umas plantas bonitas, né? Vou pegar algumas plantas minhas aqui já folhagem, fazer bem bonita. Aqui o que que eu fiz para facilitar a minha vida? Fazer as portinhas do tronco, né? Da casinha. Ó, eu cortei tecido. E aqui é a janelinha, né? Que não dá para vocês verem direito. Aqui, ó. Aqui vou procurar a posição certa para colocar a casinha e vou colar aqui para facilitar a minha vida quando eu for fazer o acabamento. Vem aqui, Chico Fuzil, meu filho. Eu tô gravando aqui, tô fazendo aqui, tu tá gravando lá do outro lado? Aqui, ó. Então, é só colocar aqui na posição que vocês querem, pra vocês terem uma noção quando for fazer o acabamento. Um tecido por cima do outro. A janelinha também vocês procuram o lugar certo. Ó. Só pra vocês terem uma noção, tá? E aqui do outro lado. Agora eu vou colocar pra secar lá onde tá os outros. Ó. Agora, Chico Fuzil, você pausa e mostra lá os outros onde já tá pronto. Ó, já tem 2 prontos, né? E aqui vem o terceiro, ó. Aí eu ponho aqui, ó, pra ele secar junto. Quando for amanhã, aí eu vou fazer mais coisa. Aí aqui já tem um envolvido também, né? Que vai ser um tronquinho, né? Então,
Amanhã, quando ele estiver seco, aí eu venho com a massa de modelar e vou fazer o que eu quero finalizar pra vocês, tá bom? Enquanto isso, ó, dá tempo pra vocês fazerem um bolo de fubá aí e tomar café comigo. Daqui a pouco eu volto pra nós tomar café. Diga aí, meu povo, quem foi de vocês que fez o bolo de fubá pra nós tomar um café? Porque agora eu voltei. Olha só, já adiantei, né? Ó, aqui eu passei uma massa, um cimento cola, né? Argamassa. Com a massa mais mole, tá? Aí eu espalhei com a mão e vim aqui com o pincel. Aí aqui é o formato da janelinha. Aqui eu já fiz uma massa mais dura, que dê pra modelar. Aí vem aqui, ó, fazendo os modelinhos até finalizar a janelinha e as portas. É um trabalho bem demorado, tá? Exige muita paciência. Aí eu vou fazer só uma aqui pra vocês terem noção, assim, mais ou menos. Porque se eu for fazer do começo ao fim, pra vocês verem, o vídeo fica mais de 1 hora. Aí aqui vocês já vão ter noção, quem for fazer, como é que faz, tá? Ó, aí eu vou fazendo isso aqui até finalizar a janelinha. Finalizar a primeira aqui, que aí vocês já vai saber como que eu faço. Ó. Requer muita paciência. Aí quando não quer grudar, ó, aqui não quis grudar. Aí aqui eu jogo um pouquinho de água. E vem aqui, ó, com toda a paciência do mundo, que eu volto a cantar até aquela música da Mariana. Mariana conta 1 até o 10, de frente para trás e de trás para frente. Aí dá certo, tá vendo, ó? Aí aqui eu venho arrumando com o pincelzinho, ó. Aí aqui a gente vai fazendo o acabamento que a gente quer, para ficar uma coisa que nem o meu eu quero que fique bem rústico, então não precisa ser aquele acabamento bem acabadinho, tá? Aí aqui, ó, mesmo com a massinha mais dura, eu venho aqui assim, ó. Aí eu vou espalhando, ó. É assim mesmo, você vai colocando, o negócio vai caindo e você vai arrumando. E tem que ter paciência, tá? Então, vou fazer esse processo até finalizar. Mas eu já tenho 2 pronto ali, vou mostrar pra vocês. Vamos lá ver? Olha só depois de pronto como é que ele fica. As portinhas, a janela, tá? Aí quando secar, aqui ainda tá molhado. Aí eu pinto aqui dentro da cor que eu quero. E ficou assim, ó. Tá? As nossas casinhas de quem mesmo? Dos doentes? Eu não sei, agora eu esqueci de dinâmico que eu tava fazendo. Eu até esqueci. Sei que é uma casinha no tronco, gente. Tô tentando fazer isso, tá mais parecendo as cavernas, né? Mas, vamos lá. Então, vou finalizar tudo. Vou voltar com vocês na parte da pintura, tá bom? Então, é isso aí. E aí, pessoal, olha só como é que tá. Já secou, já passei um látex branco, uns 3 vasos. Agora eu vou fazer o acabamento, né? E aqui, ó, aquele pote de sorvete lá que eu tinha furado os buracos, né? Eu queria fazer um negócio, não deu certo, né? Porque na hora que fui forrar, os buracos não bateu certo com os buracos do tecido. Mas, mesmo assim, virou um vasinho, ó. Coloquei os pezinhos e tá assim. E eu não me conformando, é mais um monte que eu fiz. Isso aqui tudo eu vou pintar, né? Isso aqui era uma touca. Olha só. Vou montar um arranjo bem bonito aqui. Mas isso aqui é tema para outros vídeos. Eu ir montando os arranjinhos e mostrando para vocês. O foco hoje é esses 3 aqui, mais esse aqui, tá bom? Então, vou pintar e volto a mostrar para vocês. Então, olha só, pessoal. Aqui eu pintei com o marrom mais escuro, tá? Dentro das portinhas, eu pintei com marrom mais claro. Outro tom de marrom. Tá? E aí dentro eu vou passar o ocre. Que é dentro das portinhas aqui. Não, dentro das portinhas não. Nos cachis da porta. Quem é do sertão sabe que isso aqui é um cachi feito nas coxas, mas é uns cachis. Aí eu vou pintar aqui de ocre. Todinho. Né? Que isso aqui não precisa ficar até o final. E depois eu venho fazendo o contorno com a tinta preta. Que é pra poder ficar assim. Vou mostrar um pronto pra vocês. Segura as pontas aí. Ó. Quando eu pintar, ele vai ficar assim. Tá vendo? Só que aqui ainda vou fazer o acabamento onde tá aparecendo algum detalhe branco. É porque eu tenho que gravar logo antes que a vizinhança ligue o som, né? Então, eu já tô mostrando pra vocês que tá ficando assim. Depois dele todo pronto, pintadinho, eu venho com verniz à base de água. Tá? E depois do verniz, a gente vem com uma planta bem bonita. E esse aqui, ó, ficou assim, ó. Tá vendo?
Quem é que disse que isso aqui era um pote de sorvete? Não tem quem diga, né? Ó. Você plantar uma plantinha aqui, vai ficar a coisa mais linda do mundo. E esse aqui vai viajar. Esse aqui vai pra longe. Vocês vão ver pelos Instagram da vida. Pois então, eu vou terminar de fazer minhas pinturas aqui. Plantar uma planta bem bonita e volto a mostrar pra vocês ele finalizado, ok? Prontinho, meu povo. Vasos finalizados. Olha só como que ficou os três. Vocês gostaram do resultado? Eu gostei bastante do resultado. Então, terminei de fazer agora. Pintei, plantei, comprei esse antúrio novo. Aqui é um antúrio diferente. Até a folha dele é diferente. Tem a flor roxa, né? Da cor de uva. Então, essa planta aqui é nova também, que eu comprei exatamente para esse vaso. Essa daqui eu já tinha, né? Aí plantei aqui, todas tomaram banho. Essa daqui meus mini antúrio, que é o branco, o black, tá aqui, e o outro aqui é um rosinha clarinho. O que eu percebi é que eles não estavam se dando bem no substrato que tava, né? No substrato não, na terra vegetal. Era uma terra vegetal rica em casca de pó de serragem. E eu vi que eles não estavam se desenvolvendo. Então aqui eu passei por uma terra nova, né? Aquela terra que eu readubei ela. Agora vamos ver se as meninas vão se comportar bem nos vasos novos com terra nova, né? Aqui, esse daqui eu também já tinha, né? Meu lírio da paz. Tá todo mundo tomado banho, todo mundo bonito. E era isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Fiquem todos com Deus, um cheiro cheiroso da Jo e até o próximo vídeo.